Olá a todos, mais uma vez convosco, Cláudio Nazaré da Silva, arquiteto de sistemas hoje, no caso sistemas de inteligência artificial. Sou especialista nessa área a caminho de 5 anos. Felizmente, quando comecei a me interessar e a aprofundar as minhas formações nessa área da inteligência artificial, ainda não era moda em Angola. Então, não sei se é uma coincidência, se é ou seja, uma feliz coincidência, ou enfim, se é o destino, mas cá estou eu para vos falar sobre o impacto da inteligência artificial nos serviços públicos do governo, do Estado, enfim, ali onde nós precisamos de recorrer a instituições, organizações do Estado para determinadas questões burocráticas, de justiça, de educação e ensino, enfim, variadas áreas. Então, vamos entender de facto qual é a importância da inteligência artificial e qual de facto é o seu impacto, o seu valor e como é que está o cenário da aplicação de ferramentas de inteligência artificial nos órgãos do Estado, nos serviços públicos. Nesse caso, o nosso assunto concretamente é qual é a relevância da inteligência artificial para a transformação digital em Angola, nos serviços públicos em Angola. Para termos um exemplo deste assunto, vou criar aqui uma analogia, um exemplo, um caso que, por mais fictício que pareça, tem muito do que acontece na nossa realidade hoje. E também poderemos entender, de facto, onde é que a inteligência artificial pode ajudar nestes aspectos. Durante algum tempo, alguns anos, profissionalmente, eu, Cláudio Nazaré, operei como um responsável de uma área estratégica nos serviços públicos, no governo de uma província. E uma das minhas atribuições tinha a ver com a cedência de terrenos. Terrenos para construir casas, instituições e assim por diante. Gestão de terrenos, tá? A nível do território nacional ou provincial, nesse caso. E para quem trabalha, por exemplo, na administração pública ou no governo provincial de qualquer que seja a província de Angola e diretamente ligado à área de infraestruturas, urbanismo e habitação, todos os dias recebe pedidos de concessão de terras. Todos os dias recebe processos de litígio por conta de disputa de terrenos. Todos os dias recebe notificações ou transgressões ou informação de transgressões administrativas no âmbito do desrespeito dos limites territoriais dos terrenos, ou seja, pessoas que passam dos limites do seu terreno ocupando espaço público ou espaço de outrem, espaço dos vizinhos, e constroem. Não é? Isso é um cenário real, tá? Acontece muito. Assim como outras e outras muitas situações que acontecem nos serviços públicos. As pessoas recorrem aos serviços públicos também para estes casos, que são vários. Um dos resultados é que nessas instituições que lidam, por exemplo, com a questão dos terrenos, da distribuição, venda, concessão de terrenos, seja qual for o nome, são instituições cheias de papéis, com pilhas de papéis, montes de papéis. Esses papéis, claro, são processos de cada pessoa, instituição, organização, seja qual for, que precisa
de resolver alguma questão relacionada, por exemplo, com terrenos. O que, com essa situação do acúmulo de processos, vem outros problemas. Estamos a falar de vícios administrativos, vícios técnicos, vícios do pessoal técnico, vícios dos utentes, morosidade na tramitação dos processos, vamos dizer assim, choques de interesses. Vamos também ver aí algumas questões como a extemporaneidade, ou seja, caducidade dos processos, enfim, uma pilha de situações que resultam no acúmulo de documentos, que criam a ineficiência ou a imagem de ineficiência dos serviços públicos, a ineficácia dos técnicos das administrações e governos provinciais ou instituições comunais e afins, assim como a insatisfação, não é? Tanto dos utentes, das pessoas que recorrem aos serviços públicos para determinado objetivo, a insatisfação ou a exaustão profissional dos técnicos das administrações, e a má reputação também, principalmente dos técnicos ou dos gestores, principalmente dos gestores administrativos destas instituições. São factos reais, são factos lamentáveis, são factos dos quais nós não temos como fugir. E assim como esse exemplo, tem outros. Posso falar dos tribunais, das procuradorias e outras instituições de justiça, na qual nós poderemos nos deparar com pilhas e pilhas de processos jurídicos que não vão nem para frente nem para trás, por conta de morosidade na tramitação, dificuldade do processamento dos documentos, por conta da complexidade dos casos e outros motivos que criam este cenário de acúmulo de processos. E é claro que isso tem consequências. No caso da situação jurídica, estamos a falar de prisões preventivas excessivas, ou seja, cadeias cheias por reclusos que não foram julgados de modo conclusivo, casos jurídicos pendentes durante muito tempo, porque supostamente resolve-se e atende-se aos casos de acordo à ordem de chegada. Enfim, então podemos ver aqui a situação dos serviços públicos normais, como a concessão de terrenos, até poderia falar da emissão de documentos, também dos serviços públicos no que toca à gestão e aplicação da lei e da justiça no país, nas províncias, nos municípios, assim como poderia falar da questão dos serviços públicos que tem a ver com fornecimento de produtos como água, energia e assim por diante. Estamos a falar também de questões ou instituições que lidam com a habitação, com a gestão das cidades, enfim, tudo que tem a ver com o serviço público. Eu criei duas analogias apenas para nos transportar para os cenários reais, atuais, que todo mundo que já recorreu a esses serviços sabe que existem. Os técnicos que lidam com estas situações sabem que existem. Os gestores dessas instituições sofrem com essas dificuldades, certo? Ok. Para dizer o quê? Para dizer que com a inteligência artificial, no caso, ferramentas, mecanismos, sistemas, procedimentos que utilizam a inteligência artificial, nós temos como reverter, resolver e melhorar o quadro. Vou buscar os 2 exemplos que dei para colocar a aplicação da inteligência artificial no sentido de percebermos como é que se poderia processar, como é que isso funciona.
Gestão de terrenos. Imagina que nós temos uma plataforma de gestão de terrenos onde qualquer cidadão interessado em se candidatar para determinado espaço territorial, ou seja, para adquirir um lote, vai lá, faz o seu cadastramento, preenche a ficha ou formulário de solicitação do terreno, anexa os documentos necessários que são exigidos na administração ou no governo provincial. Se tiver e costuma ter, claro, alguma taxa, não é? Alguma cota a pagar por isso, mas vamos aqui já admitir que a plataforma está associada ao portal, que existe um portal para as administrações, onde é feito a emissão do GPT, né? A famosa guia de pagamento, certo? Ou o RUP, que também encontramos em outros aplicativos de finanças. Então, nós temos uma plataforma de inteligência artificial que está integrada com o portal do munícipe, ou com o portal da AGT, ou com alguma plataforma financeira, onde é possível emitir uma guia de pagamento ou RUP que vai lhe permitir fazer determinado pagamento da taxa referente ao serviço que você precisa. Então você vai fazer este pagamento, vai anexar o comprovativo por via do próprio aplicativo, que vai gerar um código, ou por via de uma imagem que você vai fotografar e vai anexar ao seu cadastramento, e Enter. Estamos? É basicamente isso que acontece hoje com as pessoas que precisam de reconhecimento dos seus diplomas de licenciatura ou de mestrado, doutoramento no INARES. Fazem basicamente deste modo. Mas estamos a colocar esse exemplo na administração pública, no quesito solicitação de terrenos. Bom, o que é que estamos a dizer com isso? Estamos a dizer que aquela pessoa multiplicada por 100 pessoas, 100, 20, 10, 1 milhão, 500 pessoas que recorrem à administração pública diariamente por causa desse motivo, já não terão de se deslocar independentemente da distância para essas instituições. Aqui já reduzimos o fluxo de gente no balcão ou no guichê de atendimento do serviço público, deste serviço concretamente. Significa que menos esforço para o utente, menos esforço para o funcionário público que atende nesta instituição. Também significa menos custo de desenvolvimento deste percurso, no caso, transporte, comprar formulários para preencher, às vezes comprar a lapiseira para preencher, enfim, menos custos neste processo. Comprar capa de processo e assim por diante. As pessoas, os técnicos da administração, só precisam de acordo ao seu nível de atuação, aceder ao sistema, verificar a solicitação, avaliar a documentação, assinar e elaborar um parecer de acordo com a sua competência. Este parecer é desenvolvido dentro da mesma ferramenta, do mesmo portal, com a sua assinatura digital, dar um Enter e aquilo vai para o seu superior imediato, que basicamente vai fazer a mesma coisa e em muito menos tempo, estamos a dizer que pelo menos num prazo de 24 horas, nós vamos conseguir ter um despacho sobre
a solicitação que o cidadão fez para adquirir o terreno, a solicitação que o cidadão fez para adquirir o atestado médico, enfim, qualquer outro documento. Isso já acontece, atenção, já acontece em alguns serviços, mas não com a mesma rapidez, com a mesma eficiência do que quando aplicamos sistemas tipicamente de inteligência artificial para atender a essas situações. Mas já acontece. Então, estamos a dizer redução de custos, aceleração da produtividade, melhoria da qualidade no atendimento aos serviços e até melhoria da reputação da referida instituição. No caso jurídico, estamos a falar que tem um procedimento próprio, não é? Trata-se de situações mais sensíveis, tem a ver com justiça, mas o que nós vamos querer, no fim das contas, é menos processos pendentes, menos morosidade na resolução dos casos jurídicos, menos casos de prisões preventivas ou excesso de lotação nas cadeias, principalmente por casos não julgados efetivamente. Enfim, estamos a ver aqui um cenário de resolução de facto das dificuldades que as instituições do Estado, do governo, enfrentam hoje. Então estamos a dizer o seguinte, que os principais problemas ou dificuldades que as instituições governamentais hoje enfrentam são várias. Mas temos aqui algumas que nós podemos apresentar, que estão à vista de todos, não é? Não é novidade para ninguém. E nós podemos aqui elencar, por exemplo, filas, grandes filas de atendimento presencial. Isso não só nas instituições do Estado, também temos nos bancos, nas escolas para pagar as propinas, enfim, temos isso. Morosidade no atendimento, na resolução dos processos. O vai e vem, ou seja, vem amanhã, vem amanhã, vem amanhã. Isso aqui é um cancro, é um problema sério que nós temos nos serviços do Estado. Bom, não vou falar dos vícios, porque aí já temos outras questões, né? Estou a falar de vícios no que toca à corrupção, mas isso não é um assunto para o caso. Mas vamos falar dos vícios técnicos, nos erros técnicos. Os técnicos dos serviços públicos cometem erros, são humanos. Acontece, principalmente quando trata-se de um processo que não passa por pelo menos 3 áreas distintas que, antes de tramitarem para outra ou de aprovarem o processo, façam a devida análise. Estamos a falar também na questão de ter de viajar, vou usar esse termo, por mais de 1 ou 2 instituições do Estado para conseguir um documento. Ou seja, vamos dizer que você quer tratar o bilhete de uma criança, de um adulto, não importa. Tratar o bilhete pela primeira vez. Você precisa de atestado médico. Tem de ir numa outra instituição. Vamos dizer, por exemplo, de um adulto. Pronto, vamos anular esse exemplo. Carta de condução. Você precisa de atestado médico. Você precisa de registro criminal. Você precisa de bilhete de identidade. Você precisa de certificado ou declaração da escola de condução. Ou seja, cada um desses documentos vai lhe obrigar, não é, a recorrer a cada uma dessas instituições responsáveis pela emissão desses documentos para adquirir estes documentos. Só assim é que você vai à Aviação e Trânsito ou ao órgão de facto responsável para juntar esses documentos, não é? E tramitar a fim de lhe entregar o documento que você precisa. Para conseguir um documento, eu preciso de passar em 3, 4 instituições que vão me dar outros documentos para conseguir ter aquele um documento.
Estou a falar de carta de condução, podia falar de bilhete de identidade, podia falar de passaporte, enfim. Com a inteligência artificial é possível que nem mesmo recorrer a qualquer uma dessas instituições fisicamente seja necessário, em maior parte dos casos, principalmente se falarmos de pedidos de documentos de segunda via, porque você, no conforto da sua casa, no seu telefone, você pode, com uma ferramenta ou com um portal, uma plataforma alimentada, sustentada pela inteligência artificial, você pode fazer todo esse processo sem fisicamente ter de se transportar para essas instituições, não é? Comprar os formulários, aguentar as filas, aguentar o stress. Vem amanhã, vem amanhã, vem amanhã, vem amanhã, até conseguir que o documento seja emitido, fora outros constrangimentos. Então, estamos aqui a entender que esta é uma das formas de mostrar o cenário do que é possível resolver com a inteligência artificial nos serviços do Estado. Isso não é utopia, não é sonho, não é imaginação, é realidade em vários e vários países, e Angola não está à margem disso. Angola, o governo angolano, as instituições do Estado estão a se organizar, estão a ponderar. Claro, estão meio lentos, assim como qualquer instituição do Estado é lenta, mas já está a ponderar, já está a avaliar, já está a procurar formas de implementar esse tipo de mecanismo para facilitar o atendimento dos serviços que lhe competem. Ou seja, estamos a eliminar a burocracia excessiva, estamos a garantir a transparência processual, estamos a melhorar o acesso aos serviços públicos. É exatamente esses três aspectos que a inteligência artificial entrega, que a inteligência artificial traz para os serviços públicos, para o governo, para as instituições do Estado. Repito, reduzir o excesso de burocracia, facilitar o acesso aos serviços públicos, melhorar a transparência nos processos administrativos. Nas áreas como a saúde pública, são perfeitamente execuíveis a aplicação de inteligência artificial. Por exemplo, estamos a falar de questões de consulta prévia, ou seja, o cidadão pode fazer a sua consulta remota, online, seja lá qual o nome que você pode encontrar, assim como pode receber o seu diagnóstico também remoto. Então, é possível fazer isso, até porque já existem empresas ou clínicas privadas que já ensaiam em Angola esse tipo de serviços. Isso que é que garante? Garante menos enchente não é? Nos blocos de urgência. Por quê? Porque muitas pessoas vão ao bloco de urgência por uma dor de cabeça. Não devemos ignorar a dor de cabeça, porque é um sintoma de alguma coisa, mas se essa pessoa não precisasse de ter de se transportar fisicamente até o hospital e sofrer outros constrangimentos durante o caminho e mesmo lá no bloco de urgência, até porque é por ordem de chegada, facilitaria muito a situação tanto do paciente, nesse caso, como a do pessoal que atende nos hospitais. Por quê? Porque nós teríamos médicos de plantão que operam ferramentas de inteligência artificial e atendem remotamente o paciente, o cidadão. E, claro, os casos mais graves, esses sim, devem recorrer diretamente aos hospitais. Mas aí já estamos a falar num atendimento mais justo, mais célere, mais eficiente. Por quê? Porque eu não teria de disputar a minha vez de ser atendido porque eu tenho uma dor de cabeça com o fulano que desmaiou.
não teríamos tantos casos, escândalos nos blocos de urgência. Pessoas a desmaiarem, pessoas a gritarem, enfim, pessoas estressadas pelo tempo e a morosidade no atendimento. Então, estamos aqui a falar deste cenário. Assim como no ensino, na educação, nas escolas, estamos a falar de, por exemplo, a redução do clima de complexidade que trazem o ensino de algumas disciplinas, como a matemática, a química e a física. Por quê? Porque os estudantes terão os seus explicadores, os seus assistentes virtuais, os seus professores exclusivos, que os vão ajudar a perceber e a dominar as disciplinas que ele acredita serem mais complexas. Então, estamos a falar de um professor disponível 24 horas, de um professor disponível para atender qualquer dúvida, de um professor que não falta, que não atrasa, que não vem com estresse de casa para descontar nos estudantes, um professor que não pede gasosa para fazer passar de classe, um professor que sabe o que ensina, que nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, que começam pelo próprio professor, aprendeu mal, ensina mal. Enfim, então, estou aqui a apresentar apenas um vislumbre básico das vantagens da aplicação de inteligência artificial nos serviços públicos, nas instituições jurídicas, nas instituições acadêmicas, nas instituições de saúde pública e nas instituições da administração, de vários serviços administrativos. Isso se aplica ao pagamento de impostos, se aplica ao pagamento de multas, se aplica a muitos outros aspectos, ou melhor, a todos os aspectos do serviço público, em que o cidadão não tem de ter a necessidade de recorrer fisicamente, andar, apanhar táxi, conduzir para chegar à instituição e tratar determinado assunto. Por quê? Porque em casa é possível fazer isso. Basta conectar-se a uma plataforma da referida instituição que está sustentada com inteligência artificial e esta plataforma só vai pedir os dados do utente, vai criar e vai acompanhar os procedimentos necessários para tal e vai dando relatórios do andamento do processo ao utente, relatórios em tempo real, no caso, de qual fase agora está o processo do utente. Então, reduz muitos custos, incluindo estresse, e acelera a produtividade, melhora o atendimento e, claro, ajuda o Estado, porque ganha mais com isso em todos os aspectos e assim como o cidadão. Estamos a falar também, por exemplo, de sistemas de segurança. Vamos falar, por exemplo, da segurança rodoviária, aqueles casos de atropelamentos e da dificuldade de identificar os transgressores ou os visados ou os criminosos. Estamos a falar de assaltos, estamos a falar de transgressões administrativas, estamos a falar de muitas situações que têm que ver com a segurança da integridade das pessoas na via pública, a segurança e a integridade dos bens públicos e até incluindo a segurança das instituições, não é? Na via pública, que estão localizadas lá, privadas, estatais, tanto faz. Um exemplo, vamos imaginar que nós temos o CISP, não é? Que é a instituição do Estado que cuida do monitoramento rodoviário, da segurança rodoviária, basicamente, por conta das câmeras de segurança que tem instalada nas grandes avenidas e alguns pontos da nossa cidade. Então vamos dizer que exista uma plataforma com inteligência artificial interna dessa instituição que é capaz de fazer integrações entre instituições
onde, se um cidadão for atropelado na via pública, certo? Onde haja câmara de segurança, estamos a dizer que é possível identificar a pessoa que atropelou e fugiu, a pessoa que foi atropelada, o hospital mais próximo, enfim, acionar os órgãos de proteção civil e bombeiros mais rápido, tudo remotamente, num período de 5 minutos. Parece exagero, parece utopia, parece coisa de filme, mas é realidade. É funcional, é execuível, é aplicável, é possível nós termos essa situação, este cenário em Angola. Basta que haja vontade da instituição para recorrer a esse tipo de serviços e nós ajudamos a implementar esses sistemas, tá? Isso reduziria o índice de mortalidade por atropelamento na via pública, são um dos aspectos. Aumentaria o sentimento de segurança do cidadão, aumentaria o cuidado e o conhecimento ou a responsabilidade dos automobilistas na via pública, aumentaria a literacia de cidadania de qualquer pessoa no que toca ao cumprimento das regras, não é? De atuação na via pública e não só, e melhoria a eficácia, a eficiência dos serviços paralelos, estamos a falar dos bombeiros, estamos a falar dos hospitais que mandariam em menos de 5 minutos uma ambulância para atender aquela pessoa que foi atropelada. Estamos a falar que a Polícia Nacional poderia, já tendo a identificação deste cidadão, tomar providências necessárias para, vamos dizer assim, capturar o cidadão e cumprir com os trâmites necessários que têm a ver com o processo da justiça neste aspecto. Então, este é só um exemplo, este é só um cenário micro, pequeno, que pode muito bem ser implementado no nosso país. Claro, quando os órgãos do Estado, da administração pública e afins abrirem os olhos, perceberem que só deste jeito é que nós conseguimos melhorar a nossa prestação em todos esses aspectos. Bom, agora vamos falar quais são os principais passos ou procedimentos que as instituições governamentais e afins, não é, os órgãos que prestam serviço público, devem tomar para, de facto, não é, se integrar e usar a inteligência artificial para o seu benefício e, claro, para benefício de todos no país, Angola. Bom, o primeiro passo seria a contratação de serviços nesse âmbito, ou seja, contratar a consultoria de empresas que prestam esse tipo de serviço. O segundo passo seria a formação dos técnicos da administração pública e afins para o monitoramento e o conhecimento dessas ferramentas no âmbito dos serviços públicos, porque nós precisamos de pessoas para administrar os sistemas, para monitorar os sistemas, para prestar assistência técnica aos sistemas, certo? O terceiro passo seria a adaptação de políticas públicas. Digo adaptação porque normalmente nós consumimos legislações internacionais ou de outros países específicos para a nossa realidade. Então, repito, adaptar legislações, procedimentos técnicos, jurídicos à nossa realidade, ou seja, regulamentar o mercado
da inteligência artificial no que toca à sua criação de ferramentas, ensino da tecnologia, comercialização da tecnologia e disseminação desse tipo de serviços. Outro passo, também muito importante, é o investimento em ferramentas exclusivas, tanto a nível do governo central, como a nível das instituições que servem ao país. Estou a falar de ministérios, governos, administrações, empresas públicas e afins, que precisam de ter as suas próprias plataformas de inteligência artificial para gerir e melhor atender aos seus serviços para o povo angolano. Para isso, nós precisamos voltar no primeiro passo que me referi, que é contratar empresas que prestam consultoria nesta área, neste âmbito, que seria, por exemplo, a Tem Mais. Nós somos essa empresa, nós somos uma destas empresas, não conheço outras. No que toca à formação, até agora somos a única empresa que presta este serviço de formação profissional, de formação especializada de inteligência artificial para as áreas de atuação, não é? Tanto no mercado de trabalho quanto para empresas e até para a área acadêmica. A outra área onde o Estado precisa de marcar passos, além da formação de quadros que vão suportar essa estrutura, é o investimento, que já referi, por exemplo, no caso de construir ferramentas próprias, não é? Exclusivas, mas o investimento principal em matéria-prima e, no caso, matéria-prima de informação, porque a inteligência artificial trabalha com base de dados, com informação. E é ali onde entra os centros de dados, os data centers, as empresas que fornecem equipamento e infraestrutura para suportar, para alojar as ferramentas tecnológicas, por exemplo, inteligência artificial, que vão atender à gestão dos serviços públicos. Então, estes são alguns passos que as instituições governamentais, os serviços públicos precisam de tomar, precisam de dar para garantir que o uso da inteligência artificial seja assertivo, efetivo, eficiente, eficaz e proveitoso a todos os níveis do nosso país. Dentre estes passos que apresentamos, entendemos que os dois passos mais importantes agora a serem tomados são, primeiro, a formação de quadros. Nós não temos como implementar metodologias de trabalho com novas tecnologias sem conhecimento dos técnicos, sem domínio, sem suporte das pessoas. Então, o primeiro passo, mais importante de todos aqueles que já falamos até agora, seria a formação de quadros neste quesito. É aqui onde entra a nossa empresa, através do nosso centro de formação, da nossa academia de inteligência artificial, que se chama Para Frente. O que é que nós fazemos na Para Frente? Nós treinamos, nós formamos especialistas em inteligência artificial para atuarem no campo das instituições, no campo profissional, no campo empresarial. Então, este seria o primeiro passo mais importante de todos. Até porque é ali onde temos maiores problemas quando se trata da inclusão da inteligência artificial no mundo corporativo ou no mundo das instituições. Por quê? Porque o surgimento da inteligência artificial na gestão e no atendimento ou na venda de produtos e serviços cria aquilo que já falamos, aquele efeito colateral que é de aumentar o nível de desemprego.
vai desempregar muitas pessoas, muitos técnicos, muitos especialistas, principalmente aqueles que não estiverem devidamente capacitados em matéria de inteligência artificial. Por quê? Porque eles serão substituídos pelas pessoas que dominam e estão capacitadas devidamente com inteligência artificial e vão operar os sistemas de inteligência artificial. Então, esse seria o primeiro passo mais importante, a formação de quadros. O segundo, nós, enquanto empresa tem mais, é o nosso propósito, a questão de consultoria para criar o cenário, para preparar as empresas ao uso efetivo das ferramentas de inteligência artificial. Não só ao uso, mas como a criação de ferramentas exclusivas internas para gestão de dados, gestão de informação, procedimentos, etc., etc., dentro das instituições. Depois, os técnicos formados vão dar continuidade e sustentabilidade a esse novo modelo de sistema ou mecanismo de trabalho que foi implantado. Um outro passo, também muito importante, ainda dentro dos passos mais importantes, é o recrutamento de pessoal já com a valência do domínio de inteligência artificial aplicada para aquela área que ele vai operar. Ou seja, nos concursos públicos das instituições privadas ou estatais, principalmente estatais, que é o nosso assunto de hoje, deve-se já ponderar a inclusão ou a solicitação de outro requisito, principalmente nos cargos estratégicos de âmbito técnico, a inclusão do requisito domínio ou certificação de inteligência artificial para operar naquela área específica. Então, estamos aqui a ver alguns passos muito importantes que hoje as instituições governamentais, estatais, seja qual for o nome você quiser dar, já podem, já devem começar a ponderar de executar a curto, médio prazo, porque seria a melhor forma de preparar o nosso país, as nossas instituições, os nossos funcionários públicos para a grande revolução que é uma bola de neve. Está arrastando vários países e Angola não vai ficar à margem disso. Não está à margem disso. Até aqui falamos sobre o impacto de facto, ou seja, a entrada efetiva da inteligência artificial nos órgãos públicos, nas instituições governamentais, nos serviços públicos. Então, falamos que tem muitas vantagens, demos exemplos de como pode acontecer e como já está a acontecer. Falamos das consequências de não implementar esses sistemas e são muitas consequências, principalmente para os funcionários públicos e também para os utentes, que já sofrem muito com isso. E falamos dos passos necessários que estas instituições e também as instituições privadas, que são paralelas, são parceiros do Estado, devem começar a implementar para, de facto, criar condições de garantir que no nosso país não tenhamos um grande número de despedimentos dos postos de trabalho, para que o nosso país não esteja atrás no que toca ao desenvolvimento tecnológico, para que no nosso país seja possível ter serviços públicos mais eficientes, mais eficazes, de certa forma mais
lucrativos para que os utentes, a população, sinta-se mais satisfeita com os serviços públicos, enfim, as vantagens que tem a aplicação de inteligência artificial nos nossos serviços públicos. E por fim, falamos também que a nossa empresa tem mais projetos e serviços de tecnologia, é uma empresa vocacionada na consultoria de inteligência artificial, no âmbito do recrutamento e instalação de sistemas de inteligência artificial. Tem uma academia que se chama Pra Frente, é a Academia de Inteligência Artificial, onde nós capacitamos os profissionais, os estudantes universitários, as equipas de empresas e o público em geral no que toca à sua especialização de inteligência artificial para a sua área específica de atuação. Nós, a Tem Mais, somos uma empresa voltada para a inteligência artificial em todos os âmbitos que conseguimos atender. Estamos com este podcast, que também promove a nossa Academia de Inteligência Artificial. Os nossos cursos são certificados por um órgão de tutelado pelo Ministério das Tecnologias. As nossas aulas são avançadas, são efetivas para você conseguir executar e até criar sistemas de inteligência artificial na sua área de trabalho. Os nossos sistemas, que são feitos por encomenda, são efetivos, são funcionais, até agora ainda não são caros, tá? Ainda são acessíveis em termos de custos, mas vale muito a pena o investimento. O nosso serviço de recrutamento de técnicos para fornecer a instituições, no caso técnicos que já são dotados de inteligência artificial, esse nosso processo é célere, é efetivo, tem muitas vantagens para as instituições que recebem esses técnicos formados por nós. Você pode ter acesso a mais informações através do nosso site www.temmaisia.com. Temos as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, X. Temos o nosso canal, que é este, onde nós publicamos os nossos podcasts sobre inteligência artificial nas várias áreas de atuação. E temos também no nosso TikTok os cortes, não é, dos nossos vídeos. Então, nós só precisamos que você busque o nosso site, visite as nossas páginas e redes sociais, subscreva o nosso canal, dê likes, ative as notificações para saber quando é que temos novos episódios e fique atento às novidades de inteligência artificial. Mais do que isso, faça alguma coisa para salvar a sua integridade profissional, comercial, econômica e social. Faça isso como estudante, faça isso como profissional, faça isso como empresa, faça isso como instituição governamental ou não governamental. Faça isso com a Tem Mais. Até a próxima.